Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou fazer um vídeo de easter eggs e todas as referências que foram feitas no primeiro episódio dessa quinta temporada de Rick and Morty. Então, vamos lá! E já que o vídeo vai ficar bem longo, provavelmente, né, eu tenho muitas anotações aqui, vamos cair direto no assunto. Então a primeira referência é bem óbvia, né, ela já acontece antes mesmo do episódio começar, que é o próprio nome. O nome do episódio é Mort Dinner Rick Andre, que é uma referência ao My Dinner with Andre, ou, em tradução livre aí, Meu Jantar com André, que é um filme de 1981. E o Dan Harmon aparentemente ama esse filme, né, porque ele já fez um episódio de Community, que na minha opinião é uma das melhores séries aí de comédia dos últimos anos. Ele fez um episódio girando em torno disso, e é o 19º episódio da segunda temporada de Community, também conhecido como Critical Film Studies, ou, como muitas outras pessoas conhecem, é o episódio que eles fazem referência ao filme Pulp Fiction. Mas agora entrando especificamente nas imagens mostradas no episódio, a gente vê, né, o Rick e o Morty fugindo de um monstro enorme, a gente vê vários daqueles cristais que lembram outros cristais que já apareceram na série, como aqueles cristais que eles viam as realidades das mortes. E como a gente não acompanhou essa história, a gente não sabe exatamente o que cada um desses cristais significa, mas a gente vê até eles voltando lá no final do episódio, né? A Jessica tá num cristal parecido, eu não sei se tem alguma relação, mas com certeza esses cristais são uma temática muito frequente em Rick and Morty. E cada um desses cristais tem uma realidade diferente. Alguns dos cristais mostram cenas dos episódios das primeiras temporadas, então eu vou listar aqui pra vocês os cristais que eu consegui identificar. Eu já falei em outro vídeo, né, no vídeo que eu analisei os primeiros 2 minutos do episódio, que já tinham sido lançados, mas eu quero fazer o vídeo mais completo possível pra vocês, então eu vou trazer de novo o que eu encontrei dentro desses cristais. Primeiro, obviamente, é o Blade, né, porque é o único que eles falam diretamente, nossa, a gente era Blade nessa realidade, né? E a gente vê também uma realidade dos Legos, depois a gente vê os dois como pássaros bem lá no fundo, aí o Morty com o bebê Rick, o Morty estiloso, né, como John Travolta, e aí no outro o Rick é um lenhador e o Morty é uma árvore. Depois a gente tem o Doc e o Marty, que pra quem não sabe é a versão original, né, do Rick and Morty, que o Justin Roiland fez pra um canal que ele tinha no YouTube, e é praticamente uma versão zoada de Volta pro Futuro, e os nomes dos personagens são justamente Doc e Marty. Só que aí quando eles criaram a série, como iam acontecer vários episódios, eles não podiam mais usar os nomes originais, então eles criaram Rick e Morty. E depois a gente vê o Rick e o Morty aparentemente em uma guerra, né, com um uniforme que parece ser britânico, e o Rick com um monte de garrafas ameaçando explodir alguma coisa. É do episódio do Pesadelo, se eu não me engano, é do episódio do Scary Terry. E tem uma versão do Rick e do Morty cheio de blings, cheio de colares, de anéis, de boné e etc, que é daquela versão que eles estão dentro de uma simulação. É daquele episódio, na verdade, que eles estão dentro de uma simulação. Se não me engano, o nome do episódio é M. Night Shyamalan's. E a gente vê uma do Rick e do Morty sem roupa, que também, se eu não me engano, a única vez que eles aparecem sem roupa no episódio, os dois juntos, é justamente no episódio M. Night Shyamalan também, né? Quando eles tentam forçar os alienígenas a não olharem pra eles, vocês vão se lembrar que os alienígenas têm medo, né, de ver pessoas sem roupa, então eles usam isso como uma distração. E pessoal, rapidinho, só pra falar pra vocês, eu pedi no Amazon Prime Day esses 2 Kindles aqui, como vocês podem ver, ainda tá na embalagem, né, que a Amazon mandou. Então em 2 dias chegou aqui na minha casa. Se vocês não conhecem a Amazon, eu vou deixar o link aqui abaixo. E aí, bem no finalzinho, a gente vê o Rick e o Morty brigando, o Morty com um terno, e a gente vê o Rick e o Morty brigando, só que com as roupas normais. Então, são 13 cristais no total, que pelo menos eu consegui contar, e depois, a hora que a nave tá indo embora, vários cristais aparecem, só que somente com imagens deles parados, porque também passa somente flashes ali, não dá nem pra ver direito, então eles não dedicaram muito tempo a isso. E aí o Morty liga pra Jessica, né, e a Jessica tem aquele quarto clássico de uma patricinha de colégio, a gente vê inclusive aquela coroa de princesa, né, ali no topo do quarto dela, e ela tem lacinho no travesseiro, aquelas cortinas de seda em volta da cama, ela tem tudo que você espera, né, como eu disse, de uma princesinha de high school, e ela tem inclusive um lustre ali bem sugestivo, e vocês vão ver que esse episódio é o mais sugestivo de todos de Rick and Morty até agora.
se a gente juntar ali com o episódio do dragão. E a gente vê a chegada do Mr. Nimbus. Muitas pessoas estavam falando que Nimbus é a vassoura do Harry Potter, que é por causa disso, mas o próprio Dan Harmon, eu vou até colocar aqui do lado para vocês darem uma olhada, o próprio Dan Harmon desmentiu isso. É um controle de videogame antigo que ele tem na casa dele. Atrás do controle tem escrito Nimbus. Eu não sei exatamente o porquê, né, desse nome, mas é um nome que tem ali. Ele apontou e falou, ó, foi daqui que eu tirei, então não dá pra gente discordar quando o próprio criador fala que ele tirou o nome daquilo. Inclusive ele faz a voz do Mr. Nimbus, né, ele adora ficar falando, ah, Mr. Nimbus, então eu duvido que ele mentiria a respeito disso. E o Mr. Nimbus por si só é uma óbvia referência ao Aquaman e ao Namor, eu diria que é mais parecido com o Namor, e ele é um personagem muito engraçado e eu espero que ele retorne no futuro. E a gente vai para a cena de abertura, e a primeira cena nova é que a cabeça dos membros da família salta para fora e se transforma em aranhas, mais ou menos como o clássico absoluto, o Enigma de Outro Mundo. E depois a gente vê a Summer batendo, né, com um taco de beisebol numas caixas de correio. As caixas de correio têm vida, inclusive as casas também são caixas de correio, e isso provavelmente, na minha opinião, é uma referência ao filme do Rob Schneider, Os Esquenta-Bancos. E aí a gente vê uma cena que pode ser do Vindicators 4, 5, 6, 7, não dá pra gente saber porque eles não seguem uma ordem numérica, mas a gente vê o Rick tentando salvar o Noob Noob. E quando o Morty joga golfe, né, a gente vê o Morty dando uma tacada, a gente vê lá no fundo o Justin Roiland, que é um dos criadores de Rick and Morty, pelo menos é o desenho que eles usam pra representar o Justin Roiland. Então, voltando pro episódio, né, eu já falei da cena de abertura, a gente vê o Rick esticando a mesa ali pra cena ficar mais épica, ficar com um visual um pouquinho mais épico, ocupando um espaço maior no frame, e arrastando uma cadeira enorme ali, né, pra colocar, porque ele é o rei dos oceanos, etc. E não é a primeira vez, né, que a gente vê o Rick mexendo com Atlântida. Vale a gente lembrar que no episódio da Cidadela, a gente não sabe exatamente o que aconteceu com o nosso Rick e com o nosso Morty, justamente porque eles estão fazendo uma viagem pra Atlântida. E a Doutora Wong é citada com frequência nesse episódio. Eu acho que ela está se transformando numa das personagens coadjuvantes mais importantes, obviamente interpretado pela Susan Sarandon. Claramente, a Beth e o Jerry continuam fazendo, né, as sessões ali com a Doutora Wong. E o Rick dá início a uma das linhas narrativas mais interessantes de Rick and Morty até agora, quando ele joga as garrafas de vinho para elas, né, para elas envelhecerem ali em uma realidade secundária. Eu vou chamar de realidade secundária porque não é uma realidade paralela, é uma realidade dentro de outra realidade, mais ou menos como Fruitland. Então a gente vê que o vinho está envelhecendo ali em uma realidade, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer e com certeza a gente tem uma enorme surpresa com o decorrer dessa história. E outra referência bem óbvia, né, que eles não falam uma, acho que eles falam 2 ou 3 vezes, é Nárnia, que obviamente é uma obra do C.S. Lewis, que é uma realidade ali dentro de um armário que os anos passam muito mais rápido lá dentro do que no mundo real. E o Rick cita inclusive um castor, e o castor é um dos personagens também lá em Nárnia. E essa realidade secundária me lembrou 2 séries relativamente atuais, né? 2 séries que passaram há bem pouco tempo. A primeira delas é Love, Death and Robots, que é uma série que tem um episódio que tem uma sociedade dentro de uma geladeira, é uma sociedade de bonequinhos ali que vivem dentro de um freezer, e eles veem ali a sociedade evoluindo, eles veem a sociedade se destruindo, então é uma história mais ou menos paralela. E a gente tem também a série Invencível, que tem um grupo, né, uma raça vilanesca que age mais ou menos dessa forma. Eles vêm, tentam batalhar contra ali as pessoas do Invencíveis, né, contra os heróis. Eles são enfrentados, eles são rechaçados da Terra e eles voltam mais velhos, quase que instantaneamente, né, no dia seguinte eles já retornam com mais tecnologia, eles já retornam de uma forma muito mais avançada. Então é muito legal a gente ver esse conceito também aplicado agora em Rick and Morty. E a carruagem, né, do Mr. Nimbus é demais, né? A animação tá sensacional nesse episódio e a carruagem é bem sugestiva novamente. E o Mr. Nimbus como um todo é um personagem extremamente sugestivo. Eu não vou falar palavras aqui que eu não posso falar no YouTube, mas com certeza o personagem dele é bem carregado nesse sentido. E é muito engraçado, eu não tinha reparado das primeiras 2 vezes que eu assisti acho que umas 4 ou 5 vezes para fazer esse vídeo da forma mais completa possível. Quando ele desce da carruagem, ele vai jogando uma capa para cada lado, né? Depois, na cena dos policiais ali fazendo, né, aquelas coisas, a gente consegue ver as capas espalhadas pelo gramado, mas é até difícil perceber porque é muito rápido você ver ali ele jogando cada capa para um canto. E os policiais, né, fazem uma piada muito séria ali, né, eles perguntam qual é a etnia da família antes de saber se eles vão responder ao chamado ou não. Infelizmente tem um fundo de verdade bem profundo aí nessa piada, né?
E nesse episódio, né, o Jerry questiona, pô, esse aí é o seu vilão maior, aí é o seu nêmesis, sendo que você, né, você teve relações aí com o planeta. Claramente uma referência ao episódio da temporada passada, né, que o Rick tem vários filhos ali, aqueles pequenos Minions ali, que é o episódio que ele inclusive enfrenta os Zeus. E o Morty, a essa altura, já tá ali junto com a Jessica, né, ele vai ligar a TV interdimensional, que a gente já viu em episódios anteriores, e a gente vê Nintendo 69, né, a gente tem uma cena ali bem, novamente, né, bem sugestiva, vamos usar essa palavra, e isso é uma óbvia referência ao Nintendo 64, mesmo que o logo seja do Nintendo 64 e o videogame que tá presente ali na cena não, é um Nintendo um pouco mais antigo. E depois, né, quando o Ruby sai pra ajudar, né, quando ele sai pra ajudar ali a carregar os vinhos, ele volta dando início a uma das linhas narrativas mais legais que o Rick and Morty já teve, como eu falei, e ele vira a cadeira ali da sua mulher, mais ou menos como acontece no filme Psicose. Nesse episódio, o Rick and Morty tá no ponto, fazendo referência somente a grandes clássicos. E o Morty volta pra buscar vinho mais uma vez, e agora o filho do Ruby, né, tá um velho bombadão, e o Morty inclusive questiona, fala, pô, todos os velhos são bombados, isso é uma referência ao cara do trem, né, que era um velho também bombadão. Inclusive o velho do final do episódio também era bem fortão, então ele fala, pô, todos os velhos aqui são bombados? E aí a gente vê um salto temporal muito grande, o Morty sai e volta em menos de um segundo e a realidade já mudou de novo completamente. A gente tem o Ruby mais velho ainda, né, o filho do Ruby mais velho ainda, e agora ele tem os seus 3 filhos, que vão ser os 3 filhos que vão controlar essa civilização pelos próximos anos, pelas próximas décadas aí, né, lá dentro dessa realidade secundária. E os 3 filhos, inclusive, fazem um pacto de sangue ali, né, muito interessante. E depois, uma daquelas cenas de Rick and Morty que eu adoro, que são bem recheadas de detalhes, a gente vê uma montagem da civilização evoluindo, ano após ano, a gente vê que eles deixaram, né, as garrafas de vinho ali, de repente, para atrair o Morty, para funcionar como uma isca, mas as garrafas estão sempre ali protegidas. Talvez se eles tivessem somente deixado as garrafas ali e mudado para outro lugar, eles não teriam tido problema nenhum, né, nessa civilização com o Morty. E o Rick cita a série Frasier, né, nesse momento, ele fala, pô, vocês estão me fazendo vir na cozinha, fazer mais ou menos como séries de comédia fazem constantemente. Em episódios de Friends é muito comum que as pessoas saiam de um ambiente, aí elas vão para outro ambiente para fazer uma fofoquinha e elas retornam, e foi isso que ele falou. Frasier, para quem não sabe, é uma série com 11 temporadas, e o personagem Frasier veio de outra série, que era a série Cheers, que também teve 11 temporadas, então é, pelo menos na minha opinião, a série derivada mais bem sucedida de todos os tempos, né? Teve o mesmo número de temporadas que a sua série original. E depois o Morty volta e tem literalmente um exército esperando ele ali de todos os cantos, e a gente vê espalhado ali aquela bandeira, né, com uma faca assim, acho que é uma faca de cima pra baixo, e a cara do Morty que virou quase que a bandeira dessa nova sociedade. E na Sala do Trono a gente vê que os 3 irmãos, né, viraram os ídolos aí dessa nova sociedade. A gente vê a casa dos 3 ali na parede, a gente vê os 3 no tapete, né, embaixo do trono ali do rei. E o símbolo do Morty evoluiu mais ainda, a gente vê que até os militares ali, né, estão usando o símbolo do Morty aqui, o símbolo do Morty no escudo. Realmente virou a grande identidade desse povo, a relação com o Morty. E nesse meio a gente vê um feiticeiro que pra mim é uma referência ao Jafar. Eu não sei se tem alguma outra referência, eles passam por um portal cheio de escritos em volta, né, cheio de runas, e a gente sabe a opinião do Rick a respeito disso, né, no episódio do dragão. Ele fala que não gosta de portais que tem runas. Eu sei que aquele portal não tá indo pra nenhuma outra dimensão, mas não deixa de ser um portal com vários escritos em volta. E a gente vê uma imagem que claramente é uma referência a Senhor dos Anéis, a gente vê uma espada quebrada, né, e eles estão inclusive colocando alguns gráficos ali, parece que eles vão remontar aquela espada, e é justamente a espada que eles utilizam para conquistar ali, para matar o rei. E a cena deles matando o rei, na minha opinião, é uma referência ao Casamento Vermelho de Game of Thrones, né? A gente vê todo mundo morrendo e o Morty entra com tudo, né? Tocando terror. E essa cena me lembrou até o episódio que o Morty tá com a pedra, né? Aqui na testa, que ele tá realmente destruindo tudo porque ele quer chegar na realidade ali, que ele morre segurando a mão da Summer. Então, esse Morty, né, desse episódio me lembrou um pouquinho aquele. E o Morty queria mesmo um vinho, né, que a gente acaba descobrindo que é um vinho Chianti, né, a gente vê escrito ali a identificação do vinho. Ele larga a luva dele, pega o vinho e vai embora. E eu não sei se vocês perceberam, né, mas é essa luva que criou toda aquela tecnologia. Eles utilizaram a luva para desenvolver, né, a sociedade deles. E a gente vê uma referência sensacional. A gente vê, se não me engano, um pedaço de cabelo, né, um tufo de cabelo e um dente.
e foi aquela primeira briga, né, que o Morty teve quando ele veio. Ele pegou um pedaço, o cara tirou um pedaço do cabelo dele, deu um soco e caiu um dente. E a gente vê que eles guardaram isso e eles estão utilizando isso contra o Morty. Eles estão desenvolvendo alguma coisa utilizando aquilo para conseguir invadir a realidade do Morty, o que acaba acontecendo no decorrer do episódio. E o Mr. Nimbus fala do Kyle, que é o ajudante anterior do Rick, e eu falei Kyle no meu vídeo anterior, é K-Y-L-E, não é C-A-I-O, né? Muitas pessoas, pô, você falou que o nome do cara é Caio, mas não é, é Kyle, né? K-Y-L-E. E o Morty finalmente beija a Jessica, né? Eu não tô me lembrando de cabeça agora se já teve algum outro episódio que ele beija a Jessica, talvez em alguma fantasia, né? Em alguma daquelas visões, mas oficialmente eu acho que não tinha acontecido com esse Morty nosso. E o Morty agora dentro da dimensão, né, que passa mais rápido, virou um demônio quase, né? Mostrando que eles estão cada vez mais radicais contra o maior inimigo deles, e é um visual bem estilo, né, Blade Runner, bem estilo cyberpunk, assim. E depois eu nem entendi muito bem o que aconteceu, a gente vê 3 caras sendo completamente diluídos, né, e entrando dentro de outro cara, e esse cara é aquele que invade a realidade, né, gritando para o futuro. E aí quando a Jessica pega o abridor, né, de vinho e dá nas costas, a gente vê ele aumentando de tamanho, né, diminuindo, quer dizer, aumentando, ficando mais velho, mais ou menos como acontece com o Homem-Formiga no filme Vingadores Ultimato. E é legal que o Jeff Loveness vai fazer o filme Homem-Formiga Quantumania, que vai ser o terceiro filme do Homem-Formiga e a Vespa. E o Jeff Loveness, obviamente, é o roteirista desse episódio. Ele vai para uma realidade muito bonita ali e vê um ser ali que lembra a coruja cósmica do Hora de Aventura. E todo o design ali da coruja em cima de uma árvore, em cima de um coração, me lembrou o filme A Fonte, estrelado pelo Hugh Jackman. E a gente vai chegando ao fim dessa sociedade, eles já são máquinas ali praticamente, a gente não sabe se a cultura evoluiu para se tornar máquinas ou se as máquinas realmente dominaram a essa altura. E eles acabam enganando o Morty, né, com uma simulação ali do Morty falando, ah, você chegou cedo. Isso me lembrou bastante várias outras cenas de outros filmes, quando alguém que vê o futuro fala, ah, você chegou cedo demais, você chegou tarde demais. Então eu achei uma cena muito interessante, mas era só uma simulação que eles estavam utilizando para enganar o Morty. E depois o Mr. Nimbus cita a mulher do Rick, a Diane. O Rick se mostra extremamente incomodado e fala, você não ouse criar uma backstory canônica comigo, né? Você não ouse se incluir no meu backstory. E quando o Rick vai para a sociedade, que agora já virou uma sociedade completamente futurista, ele pergunta, pô, tudo agora são pássaros cyberpunk? Justamente porque a gente já tinha visto Pessoa-Pássaro virando Pessoa-Fênix no último episódio da série, que foi o último episódio da 4ª temporada. Agora já no primeiro episódio da 5ª a gente viu de novo um pássaro cyberpunk. E o Rick perde todas as suas ferramentas, né? A gente vê tudo saindo de dentro do corpo dele, não só a arma, e não só a arma de portais, mas também tudo que ele tem ali de implantes ali dentro do corpo. E o Mr. Nimbus salva o dia ali com baleias. Eu não tinha reparado da primeira vez também, mas até as baleias têm cara meio de boi, né? A gente vê inclusive Bova, é o nome da mulher que aparece lá no começo. Bova é o nome inclusive de uma personagem da Marvel, né? Que tem também uma aparência bovina, vamos dizer. E no final do episódio a gente tem um resumo do que aconteceu com a Jessica. Como eu disse, foi uma sacada genial, porque a gente não esperava nada, né, da história da Jessica. Ela tinha sido sequestrada, ela foi... Sequestrada não, né, ela foi sugada para essa realidade secundária, e o Morty foi lá e resgatou ela. Podia ter terminado dessa forma mesmo, mas não, a gente viu tudo que a Jessica passou nesse período, e a gente vê uma montagem ali, né, da Sala do Trono, a gente vê Bound by Blood, né, ou Unidos pelo Sangue, né, escritos ali atrás, que é uma referência ao pacto que eles fizeram no começo do episódio. E a gente vê que a inteligência artificial destruiu completamente essa sociedade, mais ou menos como acontece em filmes, né, como Exterminador do Futuro, que também tem uma mão, né, mais ou menos como a luva ali que o Morty deixa pra trás. E a Summer finalmente aparece com a concha que deveria ser destruída, acaba criando ali o caos entre o Rick e o Mr. Nimbus, e o Rick acaba sendo preso em decorrência disso. Então, pessoal, essas foram as principais referências, os principais easter eggs que eu consegui encontrar nesse primeiro episódio da 5ª temporada. Vocês conseguiram encontrar mais algum que eu não citei aqui? Se vocês encontraram, diga nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.